Fala aí, galera, bem-vindos de novo ao nosso canal. Eu quero utilizar essa aula de hoje, na verdade é mais uma orientação para o grupo que está me questionando sobre o tamanho da redação, a extensão do texto. E eu quero lembrar uma coisa importante que já tem se discutido nas nossas aulas também, que é em relação ao tamanho da letra. Isso é uma coisa que tem me preocupado muito, não vou mentir para vocês, tem me preocupado muito, porque alguns candidatos são muito mais preocupados em aumentar ou diminuir o tamanho da letra para conseguir as 30 linhas do que provavelmente com a essência do texto, que é o discurso dissertativo e argumentativo. Então eu quero lembrar isso a vocês. O tamanho da letra é sim decisivo, é sim importante, mas o conteúdo da redação é muito mais importante que qualquer outra coisa. Então lembre-se, quando você for fazer a sua redação, quando você estiver treinando para essa redação do dia 4 de novembro, é muito importante que você dimensione a sua letra, que você comande o tamanho dela. Mas é importante que o tamanho da letra seja distribuído em parágrafos consistentes. Por quê? Um parágrafo de introdução não tem um número definido de linhas. Eu vou fazer 7, eu vou fazer 9, tem gente que faz 10. Eu acho um exagero. Parágrafos de introdução tem que ter um número mais ou menos de 5 ou 6 linhas para que você possa apenas projetar o corpo do texto. Em letras menores, a gente fazendo com 5 linhas. Não acho exagero, não. Acho legal. 5 linhas é um texto, é um número de linhas interessante para que você possa definir a sua tese, marcar os seus argumentos e aprofundar a discussão depois. Então, os parágrafos de argumentação são outro problema que eu vejo nas redações que eu tenho recebido. Alguns alunos se preocupam demais com o parágrafo de conclusão e têm feito a redação na argumentação com o número 6 ou 7 linhas. Acho insuficiente. A gente já combinou aqui que é muito importante que você, a partir do parágrafo de argumentação, sustente o que você disse no começo do texto. Então, para isso, você vai precisar de muito mais linhas, evidentemente. Então, eu preciso dar exemplo, eu preciso fazer alusão histórica, eu preciso fazer citação, referência bibliográfica, eu preciso, às vezes, dar dados, números. Então, é evidente que o meu parágrafo de argumentação será muito maior. Sem essa preocupação, parece o texto até esse ponto relaxado. A minha análise argumentativa ficou superficial. Isso é perigoso. Eu acho que os candidatos estão preocupados não só com o número de linhas, mas com a consistência do seu argumento. Então, pela minha experiência, 8 ou 9 linhas de argumentação, com uma letra menor, eu acho que fica legal. Pense nisso. Parágrafo de argumentação não pode ser nem muito pequeno, nem ser muito grande. A partir da mudança da banca de correção do ano passado, a VUNESP veio com uma novidade que assim, achei bem interessante. Eles querem que o candidato faça a argumentação utilizando as estratégias que é definido no edital. Citação, exemplo, como eu disse agora há pouco. Mas, assim, você não precisa se alongar nisso. Não precisa fazer muitas referências históricas. Não precisa fazer muitas referências bibliográficas. Não precisa fazer muitas citações. Faça uma. Faça uma. Use uma citação e depois aproveite para sustentar a sua opinião. Não esqueça, o discurso é dissertação argumentativa. Eu disserto porque eu opino e eu argumento porque eu monto estratégia. Então, isso deve levar mais ou menos 8, 9 linhas para cada parágrafo. Isso não é uma regra. É bom que se diga, isso não é uma regra. Eu não estou impondo, faça 8, 9, 10 linhas. Tem gente que consegue fazer 7 linhas num texto bem legal. Mas é muito importante que você domine isso. É o seu jeito de escrever que vai determinar o número de linhas. Porque aí nós temos um parágrafo de conclusão lá no final que passou a ter uma certa relevância. Quer dizer, mudou um pouco o parâmetro de correção da VUNESP. Porque eles passaram a considerar o detalhamento como fundamental para a gente atingir os 200 pontos. Detalhamento significa um parágrafo de conclusão muito maior. Se você opta por fazer 2 sugestões, 2 intervenções, por exemplo, vai precisar, para detalhar, de muito mais linhas do que a gente estava fazendo até 2015, 2016. Então, nesse caso, você vai precisar também de 8, 9 linhas de parágrafo de conclusão. Só coordenando isso, só comandando, tendo bastante ciência de que, de fato, o número de linhas está associado com o tamanho da letra, com o seu projeto de texto, vai dar para saber se, de fato, uma redação ficará boa e consistente, aí a gente vai buscar nota 1000. Essa é uma dica importante para essa semana, eu quero que vocês fiquem atentos. E aí, não esqueçam, dê uma olhadinha no nosso canal, dê uma olhadinha no nosso Instagram, mande mensagem para nós, mande temas para nós, mande dicas para nós. Nós estamos construindo o canal junto com vocês. Um abraço e até a próxima.